Fala galera, de volta a mais um vídeo da nossa série sobre Next.js e hoje nós vamos falar sobre variáveis de ambiente. Eu preparei um projeto, eu já deixei ele inicializado aqui na minha máquina e para inicializar esse projeto eu utilizei o setup do Next, que é o Create Next App, e eu dei o nome de Next.js Tutorial Parte 7. Eu vou deixar esse projetinho aqui na descrição do vídeo. Então esse projeto, como todo outro projeto que a gente faz aqui na nossa série, eu vou criar um folder chamado src e jogar as pastas Pages e Styles para dentro de src. Esse projetinho é bem simples, ele não tem nenhuma informação adicional além desse setup que a gente inicializou. E eu vou apagar toda essa parte aqui de estilos dessa aplicação e vou deixar aqui uma div em branco. Vou apagar também essa parte aqui de estilos e esse header que a gente não está utilizando. Vou tirar aqui o Export Default e vou colocar ele aqui embaixo. Export Default Home. Então, é um projetinho bem simples que a gente está utilizando, mas eu optei por utilizar esse projeto bem simples, sem utilizar TypeScript, só para a gente focar mesmo em variáveis de ambiente. Para falar sobre variáveis de ambiente, eu vou acessar aqui a documentação oficial, assim como eu acesso em todos os episódios dessa série, para a gente explicar sempre baseado na documentação oficial. Eu vou clicar em Docs, aqui no menu superior, procurar por Basic Features e Environment Variables. Essas variáveis de ambientes são necessárias quando a gente quer um comportamento da nossa aplicação, quando a gente executa ela local, como ambiente de desenvolvimento, e quando a gente quer outro comportamento no ambiente de produção. A gente quer mudar valores dessas variáveis. Para a gente utilizar essas variáveis, a gente precisa colocar dentro da raiz do nosso projeto alguns arquivos. Basicamente, o próprio Next sugere que a gente vai precisar um arquivo chamado .env.local para carregar essas variáveis de ambiente. Então, se eu clicar aqui com o botão direito e digitar .env.local, a gente vai colocar todas as nossas variáveis aqui dentro desse arquivo. Lembrando que para a gente ter uma visualização mais amigável desse arquivo, eu posso estar instalando aqui, ó, nesse plugins, nesse extensions, uma extensão chamada .env. Então eu clico aqui, .env, essa aqui amarelinha, vocês clicam aqui em install. Então a gente passa a utilizar esse .env. Muitos vídeos que vocês devem ver por aí, ou documentação, sugere a gente criar um arquivo chamado next.config, para a gente utilizar variáveis de ambiente. Mas a partir da versão 9.4 isso não é mais necessário, porque algumas empresas que utilizam o Next.js reportaram que estava um pouco confusa essa utilização. Então, basicamente, a gente vai precisar desse env local, ponto local, para criar as nossas variáveis. No episódio anterior sobre essa série nossa de Next.js, nós falamos sobre a comunicação com o banco de dados, utilizando o API dentro do nosso projeto. Então, aqui dentro do nosso projeto, nós temos uma pastinha chamada API, dentro de API esse hello.js. Então, vamos supor que a gente queira obter a connection string do banco de dados. Pode ser um MongoDB, por exemplo. Eu quero obter a connection string aqui do meu banco de dados. Se eu tenho uma aplicação, por exemplo, que já esteja rodando em produção, então essa variável no meu ambiente de produção vai ser um valor e essa mesma variável no ambiente de desenvolvimento vai ser outro valor, porque eu quero acessar um banco de dados teste para não avacalhar o banco de produção. Então, o que eu posso fazer? Aqui dentro de env.local, eu posso criar uma variável chamada MongoDB URI. Dentro dessa MongoDB, eu vou colocar assim, ó, uma connection string local. Eu vou deixar esse valor e aqui na própria documentação tem alguns exemplos, né? Eu posso usar um dbHost, dbUse, dbPass, vários valores e obter isso dentro das minhas páginas, ou do meu lado servidor. Então, só para a gente deixar um pouco mais claro, aqui um pouco mais para baixo, tem algumas situações que geralmente a gente utiliza somente o .env.local, que é suficiente para nós, mas em alguns casos a gente pode utilizar
algumas variáveis que são necessárias somente para um ambiente de desenvolvimento ou que somente são necessárias para um ambiente de produção. Para isso, a gente pode criar também um .env.development e um .env.production. New file, .env.production. Eu posso estar criando esses 3 arquivos e eu tenho também o arquivo que são todos os ambientes, o .env. O .env ele funciona como se fosse um valor default. Se eu estou executando num ambiente de produção e eu estou buscando um valor que seja, por exemplo, esse Mongo URI. No meu env.production, eu não tenho esse MongoDB-URI, ele automaticamente tenta localizar esse .env para obter o valor. Então, ele funciona como um valor default. Então, aqui dentro de local e development, eu vou colocar aqui dev. E aqui dentro de production, eu vou colocar prod. Então, são esses 2 arquivos aqui que eles sugerem também que a gente tem possibilidade de adicionar. Eles também já são ignorados aqui pelo git ignore. Então, já com esses arquivos aqui configurados, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro de home e vou dar um export default async, export async function get server site props. Eu estou utilizando o conceito de renderização no lado do servidor de get server site props aqui dentro desse exemplo para a gente obter essas variáveis de ambiente. Então eu vou dar um return, um props, vai receber um valor vazio. E aqui eu vou receber essa props, tá, no nosso exemplo. Então dentro aqui de div eu vou colocar um pre, que é esse elemento aqui, para a gente renderizar as nossas props. Eu vou dar um JSON.stringify em props. Vou passar aqui o segundo valor como null e 4 espaçamento. Então agora eu vou salvar todos os arquivos aqui e vou deixar executando com npm run dev. Ele não vai retornar nada, porque no meu props eu estou retornando um objeto vazio. Então vai chegar um objeto vazio aqui, eu vou renderizar nada. Eu vou acessar aqui em localhost, na porta 3000. Então ele renderizou um objeto vazio aqui para a gente. Esse objeto vazio agora, eu vou retornar junto com ele o nosso valor da variável de ambiente. Então, vou vir aqui dentro de env local, mongodb URI. Mongodb URI. Vai receber process.env. Esse valor. Então, para a gente acessar todas essas variáveis, basta a gente colocar process.env e o nome da nossa variável. Então, mongodb URI. Se eu salvar isso daqui agora, eu tenho que parar o meu servidor para carregar essas variáveis e executar npm run dev novamente. Eu vou ter aqui agora, atualizando, eu vou ter aqui dentro de MongoDB esse connection string local, que é exatamente esse valor que está aqui. Tá? Então, quando a gente executa no ambiente de produção, deixa eu parar aqui, dar um npm run build. Então, eu vou executar essa mesma aplicação, porém, no ambiente de produção. Eu posso criar aqui uma mongo underline prod, só para a gente testar, teste. Vou copiar essa mongo para aqui dentro. Vou executar novamente o npm run build. E agora eu vou dar um npm start para executar no ambiente de produção. Então eu consigo obter o valor da minha connection string desse arquivo, porque ele vai ler esse arquivo production. Então, está tudo certo aqui. Agora, deixa eu voltar ao nosso exemplo, esse nosso exemplo aqui, para MongoDB URI. Se eu obter agora, se eu colocar aqui vou colocar um parágrafo,
Dentro do parágrafo eu vou colocar o MongoDB URI, vai receber um B, só um negrito, em process.env.mongodb URI. Então eu vou obter essa variável de ambiente agora no lado da minha interface, do meu front-end, dos meus objetos de UI, de User Interface. Porque aqui eu estou obtendo através do meu lado servidor. Olha o comportamento que nós vamos ter, npm run dev. Se eu der um refresh, agora na nossa aplicação, o MongoDB URI, que é esse process env MongoDB URI, ele está retornando connection string local. Agora, esse daqui, do meu objeto, da minha página, ele está retornando vazio. Então, eu não consigo obter esse valor aqui dentro da minha interface, da interface da minha aplicação. Aí é justamente isso, nas versões anteriores, a gente tinha o next config.js, onde a gente fazia model.exports. Eu colocava aqui env, mongo, colocava exatamente esse valor que eu tinha aqui, ó, MongoDB URI, recebendo process.env.mongodb URI. Se eu der um stop e startar minha aplicação novamente, e der um refresh aqui na minha página, olha o comportamento que a gente vai ter. Então, esse mesmo valor que a gente obtinha através do lado servidor, que é do get server side props, a gente consegue obter também na nossa página. Então, dos dois lados, o front e no back, a gente consegue obter essa variável de ambiente. Porém, nessas versões mais recentes, a partir da 9.4, eu posso deletar esse valor. E se eu quero trabalhar com uma variável de ambiente que seja pública, eu coloco da seguinte forma. Eu coloco next, underline public, underline. Então, esse prefixo, ele vai transformar essa variável minha de ambiente em uma variável que eu posso acessar ela no lado front-end, do lado das minhas páginas, dos meus componentes. Então, eu salvando dessa forma. Então, eu vou substituir todos os meus elementos por esse novo, só para a gente manter o nosso exemplo funcionando certinho. E vou executar novamente o npm run dev. Antes, sem o next.config.js, a gente não conseguia obter essas variáveis de ambiente. Então, agora eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui no meu navegador. E eu substituir aqui também no get server side props para esse novo valor, next public mongodb URI. Bom, já com esse exemplo agora, eu consigo obter tanto no lado servidor quanto no lado cliente sem a necessidade do next.config.js, aquele arquivo que eu acabei de deletar. Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem de trabalhar com valores públicos. Por que a gente trabalha com o next public aqui, esse prefixo, e em alguns casos a gente não precisa? Imagina a seguinte situação, eu estou utilizando um jwt.io, eu faço uma autenticação guardando um token JWT, e eu quero, para gerar esse token no meu lado back-end, eu preciso de um secret key. Então imagina que eu tenho uma secret key. Eu vou deixar aqui como esse valor, e esse secret key, eu não quero que ele seja acessível do lado do meu front-end. Então, eu acessando aqui o meu secret key, vamos colocar junto, secret key vai receber process.env.secret key. Vou pegar certinho o nome, secret key. Então, eu vou dar um stop aqui na minha aplicação. Vou jogar ele aqui em cima também. Então, agora eu vou ter o meu secret key. Olha o que vai acontecer. Vou dar um npm run dev. Se eu der um refresh agora na minha aplicação,
No lado do servidor, eu consigo acessar as duas variáveis que eu tenho, independente se eu tenho um prefixo ou não. No lado do servidor eu consigo. E no lado cliente, que é no lado front-end, eu só consigo acessar a minha variável que tem um prefixo next public. Então eu só consigo acessar essa variável, a outra vem em branco. Então isso é uma das possibilidades que a gente tem de trabalhar com variáveis de ambiente no nosso projeto Next, que isso vai facilitar muito quando a gente entrar na parte que envolve o deploy. Na parte do deploy a gente consegue customizar, ao invés da gente utilizar esses valores que a gente está utilizando no nosso ambiente de produção, quando a gente publicar a nossa aplicação, a gente consegue alterar esses valores. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo.